Amém, queridos? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Esqueci de falar o título para você, pastor. O título vai ser a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, queridos, essa ministração aqui, Deus, Ele me deu essa semana. Eu estava pensando muito na irmã Geraci, né? A irmã Geraci, ela fez aniversário aqui na terça-feira, só que a gente está tão empolgado. A gente não, eu, né? Eu falo, eu que sou culpado, né? Ela e o Luiz fizeram aniversário na terça-feira, só que a gente estava tão assim, preocupado com o culto de terça, envolvido com o culto de terça, que eu esqueci. Até pedi perdão para a irmã Geraci. A senhora me perdoou, né, irmã Geraci? E ela fez um culto, queridos, para poder glorificar a Deus no aniversário dela. E eu estava meditando na vida da irmã Geraci. O pastor Rafael ministrou lá ontem, né? E eu fiz um rascunho, mais ou menos por cima do que Deus falou ao meu coração. E eu sempre vou preparado, queridos, né? Eu sei que o pastor Rafa, ele chega cedo, ele tem responsabilidade, quando ele é convidado, ele cumpre com os deveres dele. Mas a gente nunca sabe, né, queridos? Da mesma forma que ele também sempre anda preparado, né? Já teve umas vezes aí de eu ligar para ele e falar, pastor, você prega aí, e ele estava preparado. E Deus, ele falou muito ao meu coração, queridos. Por quê? Porque a irmã Geraci, ela passou por 2 lutas aí, em menos de um mês, né, irmã Geraci? Menos de um mês, né? A senhora passou por 2 lutas, e eu pude acompanhar ela nessas 2 lutas dela. A primeira luta que ela enfrentou, queridos, foi com o bisneto dela. Bisnetinho dela teve um acidente doméstico, foi feio, queridos. Ela mostrou uma foto para mim, e o bisnetinho dela está quantos meses, irmã Geraci? Já fez 1 aninho já, né? Então, 1 aninho, e assim, ficou feio, sabe, queridos? Ele inchou aqui a cabecinha dele, aí teve até um escoamento do sangue da cabecinha pelo olho, o olho dele ficou bem vermelho, bem inchado, né? E a irmã Geraci ficou preocupada. Eu lembro que no dia que ela me ligou, eu estava voltando de Minas Gerais com a minha família, nós paramos o carro e a gente percebeu, pelo jeito que a irmã Geraci estava, que era algo assim que estava deixando ela preocupada. Então nós paramos o carro imediatamente, eu e minha família, nós levantamos um clamor pelo bisnetinho dela. E depois a própria irmã Geraci teve um acidente doméstico, mas a irmã Geraci não me ligou, nada, porque, queridos, é assim, a gente que serve a Deus, queridos, a gente fica mais preocupado quando um ente querido nosso está sofrendo na pele do que nós mesmos. A gente não tem preocupação, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei internado lá estava no hospital, e os médicos falando, não tem jeito, não vai conseguir. E os médicos fizeram 2 cirurgias em mim, e nada, e a Débora preocupada. E aí, queridos, eu até falei para ela, não, vai para casa só, fica tranquilo, deixa eu aqui, se não tiver jeito, é bom que Deus já me leva, porque se não tem jeito aqui, pelo menos eu vou para o céu. Sabe, eu lembro que dessa vez que eu fiquei internado, eu e minha esposa, a gente orou a Deus, eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Queridos, eu mesmo peguei ali, eu estava com um computador no quarto, eu mesmo pesquisei sobre o meu problema, olha só, eu mesmo pesquisei sobre o meu problema, eu mesmo descobri um hospital em São Paulo que tinha uma máquina que poderia resolver o meu problema, eu liguei para o convênio, eu solicitei uma transferência de ambulância, olha só para você ver, queridos. Às vezes a gente fica nessa dependência de médico, a gente sofre, queridos. Os médicos de hoje em dia não é que nem antigamente não, viu? E aí, assim, graças a Deus, queridos, deu tudo certo, né? Por quê? Porque a gente tem que ficar em paz, tranquilo. Ninguém resolve problema nervoso. E aí eu meditando muito na irmã Geraci, Deus honrou ela. Ela tomou, só quantos pontos? 4, irmã Geraci? 4 pontinhos. 4 pontinhos, né, irmã Geraci, na cabeça, né, luta, viu? E a senhora não ficou meia tonta, não ficou, não, fez todos os exames. Aí, queridos, e isso, queridos, é que a irmã Geraci só tem 50 anos de idade, né, queridos? E aí, queridos, eu estava refletindo, porque eu já ando com a irmã Geraci, já tem um tempo que eu observo a vida da irmã Geraci.
Eu observo a vida da irmã Geraci desde quando eu me converti, queridos, há 26 anos atrás. Aí você fala, pastor, como que você observa a vida da irmã Geraci? Porque a irmã Geraci, queridos, ela sempre foi uma pessoa de frente na igreja. Eu lembro que o pastor Orides lá, para poder melhorar a acústica da igreja, ela fazia os salgados dela deliciosos. Eu era apaixonado pelo hamburgão que ela fazia e pela esfirra. Então, quando eu via que tinha um hamburgão, uma esfirra, eu chegava lá, comprava, e eu sempre via a irmã Geraci, ela fazia aquilo com amor, com dedicação, sempre para a obra de Deus. Sabe, queridos, aqui na igreja também, a irmã Geraci, ela cuida. O que me impactou, a irmã Geraci, foi a forma que ela recebeu uma das nossas irmãs aqui, que está com a gente hoje, né? A gente, né, Ana, quando você chegou junto com o Hugo, né, marcou a sua vida, a irmã Geraci recebeu, ela pegou um dia, viu que você estava meio aflita, chorando, ela foi, te deu um abraço, ficou o culto todo do seu lado, né, e às vezes, queridos, a gente não compreende, mas isso é servir a Deus, queridos, é você cuidar do que Deus ama. Entenda uma coisa, servir a Deus é você cuidar do que Deus ama. Deixa eu te falar um negócio para você. Você não vai ver Deus falando, a Bíblia falando que Deus ama o dinheiro. Então por que você dedica mais tempo da sua vida para cuidar do dinheiro? Você tem que dedicar tempo da sua vida para cuidar daquilo que Deus ama, né? Você vê que Deus, ele ama o quê? Aquilo que Ele criou. Ele ama as pessoas. Deus ama toda a criação, né? E aí eu refletindo, queridos, na vida da irmã Geraci, e aí eu pude fazer uma comparação na vida de uma pessoa que eu amo muito, né? Eu continuo amando, vou amar a minha vida toda, que não está mais conosco. E uma vez Deus, Ele falou isso comigo de uma forma sobrenatural, sabe, queridos? Que essa pessoa que eu amo muito, ela foi muito cedo, não era para ela ter ido. Só que tem uma diferença, queridos. Dedicou a vida toda e não serviu a Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que entender uma coisa, queridos, né? Existe sim diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, e nós vamos ver isso na palavra de Deus. E a gente vê, queridos, eu vejo a irmã Geraci ali firme, saudável, está nos cultos, está presente, toda vez que tem algum evento aí, né, Márcio? Ela está na cozinha, cozinhando, fazendo, ajudando. Eu estou falando isso, queridos, por quê? Porque foi essa reflexão que eu fiz através da vida dela. Porque às vezes, queridos, nós achamos que servimos a Deus, só que você tem que fazer uma análise da sua vida e ver se realmente você serve a Deus ou você vive para você mesmo. E eu vou ser duro aqui, queridos, por quê? Porque a diferença está no ato de servir. Quer ver? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Eu vou pedir para o pastor Rafael deixar ali aberto, né? Que logo em seguida nós vamos ler alguns versículos desse mesmo capítulo também, mas eu quero ler primeiro Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 18. Preste atenção, queridos, no que a palavra de Deus diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor do universo. No dia que eu preparei, não deixarei que sofram, como um pai não castiga o filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e os maus, entre os que servem e os que não o servem. Sabe, queridos? E você, queridos, quando lê a Bíblia, eu vou falar um negócio para você. Às vezes a gente não serve a Deus porque a gente é bobo, porque a gente é ignorante, queridos. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê o cuidado de Deus na vida daqueles que o serviam. É que nem, por exemplo, mesmo, o pastor Rafa, ele estava pregando aqui, ele falou sobre Lutero, e é interessante, queridos, por quê? Porque Lutero, queridos, ele ainda era novo, e ele começou uma perseguição acirrada para cima dele. Por quê? Porque naquela época, queridos, a igreja católica era a lei. E mesmo assim, queridos, Lutero morreu de morte natural. Por quê, queridos? Porque Deus, ele preserva a vida e ele preserva a saúde daqueles que têm coragem de servir.
Ainda mais hoje, queridos, que nós estamos com igrejas lotadas, né? Mas poucas pessoas dispostas a servir a Deus. Muitas vezes, queridos, as pessoas enchem uma igreja para satisfazer a tua vontade, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um pastor, e ele chegou para mim e falou assim: ô pastor Rubens, o senhor precisa fazer umas campanhas aí. Aí eu falei: ah é, mas por quê? Não, eu faço campanha, todo mês tem uma campanha lá na igreja. Eu falei assim: ah pastor, mas por que você faz campanha? É que o povo gosta. Sabe, queridos, não, queridos, nós não temos que gostar de campanha, nós não temos que gostar de artista. Eu acho bonito quando eu vejo, que nem a minha cunhada me apresentou aquela cantora, que eu até coloquei um CD, colocamos uma música dela aí, né pastor? Bonito a ministração daquela cantora, bonito, admiro, queridos, sabe? Mas eu confesso para você, jamais eu iria enfrentar uma fila num show para poder ver essa pessoa cantando, para louvar a Deus. Não, poderia para ir com a consciência de que eu vou ver a performance de um artista, aí é diferente. Agora, para buscar a Deus, não. Para buscar a Deus, queridos, é aqui na tarde com Cristo, com o ministério de louvor, é diferente, queridos, sabe? Porque nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes, queridos, as pessoas lotam a igreja não porque elas servem a Deus, porque elas estão servindo o ego, a vontade dela, é um ambiente que ela gosta, são cantores que ela gosta, é pregador que ela gosta. Queridos, quando eu escuto uma ministração, quanto mais eu apanho, eu gosto, queridos. O pastor Rafa pregou aqui na sexta-feira, e no final, né, ele deu uma oportunidade, e queridos, eu me coloquei de pé ali, eu falei: Senhor, eu preciso produzir mais, eu preciso produzir frutos, eu preciso do Senhor. Porque às vezes, queridos, a gente se coloca numa posição, e é aí que você tem que tomar cuidado, viu? De que você não tem problema, que você está bem no caminho do Senhor, que você está tranquilo, que você agrada a Deus. Você tem que ser mais sincero com você mesmo. Se você for sincero com você mesmo, você vai ver que você não agrada a Deus. Você vai ver que você precisa melhorar muito. Eu, queridos, preciso melhorar muito. Sabe, eu preciso ser muito melhor para poder agradar a Deus. Então por isso que eu levantei ali no meu lugarzinho e falei: Senhor, eu preciso de Ti. Às vezes vem aquele pensamento, né? Nós somos seres humanos, né? As pessoas vão ver o pastor fazendo esse voto de que ele precisa melhorar. O que será que está acontecendo com a vida do pastor? O que será que está isso e aquilo? Só que, queridos, eu não estou mais nessa fase. Sabe, o pensamento até vem, mas ele cai por terra de imediatamente. Porque eu não preciso da aprovação das pessoas, eu preciso da aprovação de Deus. Sabe? Então, queridos, nós temos que entender que Deus sempre viu a diferença, mesmo quando o homem não vê. Quando a gente olha aqui no contexto do livro de Malaquias, queridos, muitas pessoas, e vocês vão ver aqui, elas diziam, e é o que está acontecendo hoje, elas diziam o quê? Que não valia a pena servir a Deus, pois os ímpios prosperavam e se divertiam. As pessoas estavam pensando: poxa vida, a gente serve a Deus, a gente é fiel ao Senhor, e a gente aqui está no sofrimento, sempre tem uma luta dentro de casa. Agora lá a pessoa ímpia não serve a Deus, a pessoa vive só para ela, está prosperando, tem tempo para passear, tem tempo para viajar, e às vezes ela fala assim: eu não vou servir mais a Deus não. Fica com esse pensamento, queridos. As pessoas não compreendem que nós, quando servimos a Deus, nós estamos preparados para um dia reinar com Ele. E é por isso que nós passamos por luta, por dificuldade, para a gente poder aprender a administrar as dificuldades da vida. Porque um dia nós vamos usar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Um dia não, aí não vai ter mais, aí é eternidade, né, queridos? É difícil de compreender essas coisas, né? Olha só o que a palavra de Deus diz, alguns versículos antes, lá em Malaquias 3, 14 e 15, olha só o que diz: ouçam, foi isso que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis? De ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos. Por isso que nos diz respeito à lei é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo do Senhor nada sofrem de mal. Porque nós esperamos, queridos, julgamento. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Entenda uma coisa: o negócio com Deus não é com o mundo. O negócio com Deus é com a igreja.
O mundo, queridos, por si só já está condenado, já está julgado. Deus não vai se envolver, queridos. Deus, Ele deu a liberdade para o ser humano fazer o que quiser da vida deles. Então Deus não vai se envolver. Deus vai se envolver na igreja, na minha vida, na sua vida, que nós entregamos a liberdade para Ele. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Então é aqui, queridos, que Deus vai tratar, que Deus vai cuidar, que Deus vai aperfeiçoar e que Deus vai moldar. Então para de ficar se comparando com as pessoas do mundo. Para de querer a prosperidade que as pessoas do mundo têm, porque essa não é a verdadeira prosperidade. Você vai entender aqui na palavra de Deus o que é a prosperidade, queridos. Você vê que o tempo todo a Bíblia, Deus, Ele nos ensina a lidar com o dinheiro, não amar o dinheiro. Deus nos ensina a administrar. E Deus, Ele procura sim pessoas para poder abençoar, que a própria palavra de Deus diz que toda a riqueza é dele, todo o ouro e toda a prata pertence a Ele. Só que como Deus vai te abençoar, vai te prosperar, se o seu coração ainda está nas riquezas desse mundo? Deus nunca vai colocar a riqueza para você administrar. Pelo contrário, se Ele colocar a riqueza na sua mão, Ele te perde, você vai ficar prepotente, arrogante. Né? Então quando nós olhamos aqui, queridos, parecia que quem servia e quem não servia tinha a mesma vida. Você vê que o povo aqui estava achando isso, mas Deus responde dizendo, né? Nós lemos aqui no início, no verso 16, né? Ele tem um livro de memória, onde estão registrados os nomes daqueles que o temem e o honram. Sabe, queridos, a verdade, queridos, é que a diferença, ela começa onde? No coração. Deus, queridos, Ele vê a intenção, motivações e fidelidade quando ninguém mais vê. Deus, Ele olha para dentro do seu coração, é para a intenção. Ele sabe o porquê você está aqui na igreja. Ele sabe qual é a intenção do meu coração, o porquê que eu estou aqui em cima pregando. Ele conhece. Ele sabe qual que é a verdadeira motivação. Eu posso falar aqui para vocês, não, irmãos, eu estou aqui pregando para você aprender, para você tomar a decisão correta, sabe? Eu falo isso, queridos, mas Deus, Ele vê além disso. Ele vê aquilo que só eu sei, que só eu vejo. Então por isso, queridos, que toda vez que eu subo aqui nesse altar, eu tomo cuidado, falo, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Porque nós, seres humanos, queridos, nós queremos aparecer sim, isso é natural, nós temos que lutar contra isso todos os dias das nossas vidas. Nós temos que ter essa consciência, queridos, nós temos que parar com essa humildade falsa. Eu não quero aparecer, que Deus... Será realmente? Será realmente que é assim? Sabe? Não, pastor. É que nem eu falo, às vezes a gente tem que ficar quieto. Você comprou um carrão grande, bonito, glória a Deus por isso. Aproveita, mas não vem com esse negócio de falar, pastor, eu comprei esse carrão aí, mas a intenção mesmo é só vir para a igreja. Que o que, irmão? A intenção é que você gosta, você quer um carro bom, você quer dirigir uma máquina potente, porque se fosse só vir para a igreja, você pegar um Fitinha aí, Uno aí mesmo, sabe? E glória a Deus por isso. Se Deus te deu condições de ter um carrão e você quiser comprar, glória a Deus por isso. Mas a gente tem que parar com essa falsa humildade, queridos. Agora sim, você tem que falar, não, pastor, Deus me deu um carrão aí, mas se precisar encher de irmão e ir para o monte, eu vou, estou dentro. Não é isso que, não, Deus é muito maior do que a bênção que Ele me deu. Aí sim, queridos, aí sim. Então nós precisamos ter essa consciência, queridos. A gente tem que parar de ficar justificando, porque compramos um carro bom, porque compramos uma casa boa. Não, queridos, glória a Deus por isso. Se Deus está te abençoando e você tem condições, vá em frente. Vá em frente, seja uma bênção na presença de Deus. O que Deus tem para você é muito maior do que você pensa e que você imagina, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 16, 7, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele vê ali o Guilherme louvando, tocando aquele violão, a gente consegue olhar para o som que sai do violão, o Guilherme toca bem, mas Deus olha para o coração. Por quê, queridos? Queridos, Deus é criador de tudo, os céus da terra. Acho que Deus está interessado. É lógico que Ele vai ficar feliz.
quando a adoração, antes de sair através de som daquele instrumento, saia do coração através de louvores e honra a Deus. E é isso que nós temos que compreender, queridos. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Você pode chegar para mim e olhar assim e falar: nossa, o pastor Rubens pregou hoje, glória a Deus por isso. E Deus fala bem assim: pregou nada. Hoje ele estava brigado com a pastora Débora, ó. Foi só pela graça, misericórdia mesmo, né? Hoje foi o dia que eu mais tive que empurrar ele, porque se fosse por ele mesmo, nem pregar, ele pregava. Porque é assim, queridos, às vezes a gente, até mesmo na igreja, você que tem ministério, vai ter dia que você vai estar aqui só pela graça de Deus mesmo. Eu lembro que, é impressionante, né? Mas quando eu não tinha ministério na igreja, que eu ia só participar do culto, era mais difícil do que hoje. Era mais complicado, me dava um sono, uma canseira, um desânimo, né? E graças a Deus passei por essa fase, mas nós temos que lutar contra isso, queridos. Porque Deus, Ele olha a intenção do coração. E é por isso que nós temos que nos converter, queridos. Porque o ser humano, quando ele se converte, a intenção do coração dele muda. Muda. Eu tenho um amigo, queridos, que ele é muito próspero. Deus abençoou ele de uma forma sobrenatural. E às vezes eu converso com ele e falo: rapaz, você tem condições de pegar a sua família, viajar, ir para fora, conhecer qualquer lugar que você... E ele tem mesmo, queridos. Deus abençoou ele de uma forma sobrenatural, né? Só que ele fala para mim, ele fala: pastor Rubens, eu não gosto dessas coisas não, eu amo a obra de Deus, eu gosto de investir na obra de Deus, eu gosto de abençoar igrejas, eu gosto de abençoar pessoas. Aí você entende por que Deus coloca coisa preciosa na mão das pessoas, queridos. E nós precisamos compreender. O serviço a Deus, queridos, ele não é uma rotina religiosa, e você tem que entender isso. O serviço a Deus é uma expressão de amor. Quer dizer, quando você serve a Deus, você está colocando para fora o amor, você está mostrando, expressando no serviço o amor que você sente por Ele, né? Então é isso que nós temos que entender, não é uma rotina religiosa. Porque normalmente as pessoas seguem uma rotina religiosa porque tem medo, né? Mas servir a Deus é diferente, queridos. É você, por exemplo, eu não subo aqui para poder pregar porque hoje eu estou escalado, né? Não é uma rotina para mim. Eu vou porque eu amo a Deus. Ah, mas eu estou sem condições, mas eu estou cansado. É a mesma coisa você subir para louvar ao Senhor. Você vem porque ama a Deus. Eu tenho certeza que se eu pegar aqui o pessoal do louvor, eu falar bem assim, eu tenho certeza que os momentos mais difíceis para você vir para a igreja, para você subir aqui, foi o momento que mais Deus falou com você. Por quê? Porque foi ali, foi expresso o verdadeiro amor que nós sentimos, queridos. E é isso que nós temos que ter. Servir, queridos, não é apenas frequentar a igreja ou realizar tarefas ministeriais. Servir, queridos, é amar. Servir é obedecer e honrar a Deus com a vida. E Jesus, ele deixa isso bem claro lá em João 12:26, quando ele diz: se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai honrará. Queridos? Então servir é seguir. Servir é andar junto. Por isso que quando nós, família, às vezes você é filho, você fala bem assim: ah, pastor, eu sou filho, eu sirvo o meu pai. Você serve, você está junto com o seu pai, você está junto com a sua mãe, você está junto com a sua família, então você serve. Ah, pastor, eu não estou junto, mas eu ligo de vez em quando. É mais difícil, queridos, de você servir. Então servir é seguir, queridos, servir é estar junto. Ninguém pode servir a Deus parado, acomodado, ou vivendo para si mesmo, vai dar problema. Se você vive uma vida para si mesmo, preocupado com você, vai chegar uma hora que você vai ter problema. Tem que seguir, é buscar, é crescer, é evoluir. Olha para a vida de Jesus, queridos, como que iniciou o ministério dele. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo, nós temos que estar com Ele, nós temos que honrar, colocar Ele no lugar de honra nas nossas vidas. Eu lembro que teve uma fase da minha vida, queridos, que eu estava passando muita dificuldade, muita luta, e eu orei e falei: Senhor, eu estou passando muita dificuldade no meu trabalho, eu quero que o Senhor esteja comigo.
E eu trabalhava muito de carro, viajando, queridos, e eu colocava a Bíblia ali no banco da frente, falando: Senhor, esse lugar é seu, fica comigo. Aí quando eu estava no escritório, eu colocava uma cadeira, as pessoas às vezes perguntavam para mim, falavam bem: Senhor Rubens, e essa cadeira vazia? Eu já falava: não se envolve não, deixa eu aqui com essa cadeira vazia. Sabe, queridos? Por quê? Porque era um momento crucial na minha vida, eu sabia que Jesus precisava estar comigo. E eu ainda tinha pouco entendimento naquela época, então eu fiz essa forma física para quê? Não para Deus compreender que eu queria que Ele estivesse comigo, era para mim compreender que era necessário Ele estar comigo, porque às vezes nós não compreendemos isso. Eu falei de manhã sobre integridade, queridos, e eu falei sobre os 3 lugares onde nós temos que ser íntegros, que é na igreja, dentro da nossa casa e no nosso trabalho diante dos nossos amigos, porque não adianta nada você expressar santidade, ser íntegro na igreja, mas dentro de casa não é. E eu falei aqui de manhã que a maior dificuldade que tem para uma pessoa ser íntegro é dentro de casa, queridos. Ser íntegro na igreja é fácil, agora ser íntegro dentro de casa, aí o negócio complica. E a mesma coisa servir a Deus, nós não temos que servir a Deus só quando estamos na igreja, nós temos que servir a Deus fazendo o nosso melhor em todo momento das nossas vidas. Ah é, pastor, cita um momento maluco. Cito, quando você estiver tomando um banho, toma aquele banho mesmo, querido, não só entra debaixo da água e sai correndo não, já que vai tomar banho, pega a bucha, esfrega, limpa o sovaco, sai impecável de lá, cuida, porque quando você toma um banho bem tomado, querido, você está servindo a Deus, porque você está cuidando do templo do Espírito. Agora não, toma aquele banho só, moe o cabelo e sai, já que vai tomar banho, já que vai se molhar, queridos, gasta um sabonete, gasta um shampoo, gasta um condicionador. Fico imaginando a Tainá como deve gastar de condicionador aí, né, Tainá? Meu Deus do céu, é meio pote ali de condicionador aí. Sabe, queridos, nós temos que aprender. Se a gente aprender, queridos, fazer isso, é que nem, por exemplo mesmo, toda vez que eu subo aqui para pregar, às vezes vem na minha mente, né? Não, hoje eu vou pregar rapidinho, vou liberar até os irmãos mais cedo. Mas quando chega aqui, querido, não, tem que falar, é a oportunidade que eu tenho. Pode ser que tenham pessoas aqui que só vai ouvir hoje, então tem que falar. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Ninguém pode servir a Deus parado, acomodado ou vivendo para si mesmo. Se você quer servir alguém, queridos, a primeira coisa que você vai ter que fazer é esquecer de você, não é? Às vezes você tem que fazer algo por alguém, se você for ver a sua agenda, ou ver as coisas que você tem que fazer, você não faz nada por ninguém, queridos, porque a prioridade vai ser sempre você. É que nem o pastor Orides, ele me ensinou uma coisa, uma vez ele falou para mim: Rubens, se você for dar uma roupa para alguém doar, nunca pegue do seu guarda-roupa, porque você sempre vai pegar aquilo que não te serve. Como é que você vai servir uma pessoa com algo que não te serve? Aí ele falou: você quer dar algo para alguém? Vai, compra como se fosse para você e entrega na mão. Sabe, queridos, isso ficou gravado na minha mente. Porque é uma atitude de servir. É você fazer pelo próximo aquilo que você faria por você mesmo. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Porque a diferença, queridos, ela se torna visível quando? No tempo da provação. É no tempo da dificuldade que nós vamos ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. A distinção entre quem serve e quem não serve aparece principalmente quando o quê? Quando a fé é provada. Sabe, queridos, a obediência, ela é exigida. Quando você está diante de um pecado, é ali que você vai ver a diferença, serve a Deus, quando a sua obediência é exigida. Poxa vida, mas está fácil, mas não é para você. Olha só o que você vai estragar se você disser sim para isso. Você vai ter um prazer de alguns segundos, mas é perigoso você estragar a sua vida toda por causa disso. Então seja obediente, sirva a Deus com a sua obediência. Sabe, queridos, por quê? Porque o pecado, queridos, ele oferece atalhos fáceis. E é isso que nós temos que fugir, queridos. Nós temos que fugir desses atalhos. Às vezes lá no seu trabalho, você trabalha no setor da empresa, e você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Não faça isso, queridos, não faça isso. Não faça isso. Não use esses atalhos para poder prosperar, para poder ser abençoado, porque você não tem noção do que vai acontecer lá na frente, sabe, queridos? Os que servem a Deus, queridos, permanecem firmes. Por quê? Porque tem raiz, tem temor e tem uma aliança.
E eu acho interessante, né? Porque que Deus, Ele sempre nos direciona a fazer uma aliança, principalmente num relacionamento chamado casamento. Porque vai chegar momento na sua vida, queridos, que você só não vai se separar da pessoa que está junto com você, porque você tem uma aliança. Eu não vou fazer essa pergunta para o Guilherme, porque o Guilherme tem pouco tempo de casado, mas se eu fizer essa pergunta para quem tem mais de 10 anos de casado, eu tenho certeza que chegou um momento que você queria subir. Não quero mais saber desse trem, não. Mas e por que você não sumiu? Porque você tem uma aliança. É a mesma coisa com Deus, queridos. Por que nós não pecamos? Porque nós temos uma aliança com Deus. Porque nós não podemos decepcionar a Deus, porque nós servimos a Deus. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua vontade, esmagar ela e jogar no lixo. Eu prefiro ficar íntegro diante do Senhor do que ter uma vontade satisfeita. Pastor, mas isso é muito difícil. É difícil, queridos, por isso que a palavra de Deus diz: e verás a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, sabe? Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,19: entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha, e nada poderá abalar. Ela é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras: o Senhor conhece aqueles que realmente são deles, e todos aqueles que pertencem ao Senhor não devem fazer coisas erradas. É dessa forma que a igreja vai impactar o mundo, queridos. Porque o Senhor conhece todos aqueles que são deles, e quem pertence ao Senhor não deve fazer coisa errada, né? Ah, é, pastor? Você é filho mesmo? É certo ou errado desobedecer pai e mãe? É errado. Então por que você desobedece? Você é do Senhor, você não pode fazer isso. Você tem que obedecer, queridos. Pastor, é muito difícil. É difícil, queridos, mas não é impossível. Se nós ensinarmos os nossos filhos na palavra de Deus, se nós levarmos os nossos filhos a terem experiência com Deus, queridos, vamos ser algo sobrenatural. Eu fico vendo, queridos, a nossa igreja, nós vamos ter agora aí a apresentação de música. Hoje eu recebi um videozinho de uma irmã muito querida, dos filhos dela tocando, ela toda feliz, né? Os filhos tocando instrumento lá, uma maravilha, queridos. Olha como que Deus tem abençoado os nossos filhos. Nós fizemos aquele videozinho lá da reforma, né, Débora? E foi dado um texto para cada um deles decorar, tanto aquilo que eles falaram, eles decoraram, eles conseguiram decorar. A gente viu crianças falando um texto, queridos, olha como que Deus tem abençoado os nossos filhos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que simplesmente educá-los, trazê-los no culto. Às vezes você fica com dificuldade de vir para a igreja. Não, faça pelos seus filhos. Se você não tem força para fazer por você, faça pelos teus filhos. Traga seus filhos na igreja, para os seus filhos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dar consciência para eles. Eles vão saber se vestir, eles vão saber se comportar, eles vão saber fazer aquilo que agrada a Deus. E o que vai acontecer com eles? Eles vão ter sucesso em tudo aquilo que eles fizerem. Querido, você acha? Hoje de manhã Deus ele falou fortemente no meu coração. Você acha que Deus, queridos, não quer abrir portas em locais estratégicos, em diretorias de grandes empresas, no governo? Ele quer abrir porta, mas como que ele vai abrir porta se ele não tem filhos fiéis? Então prepara o seu filho primeiramente para ser um servo de Deus, para ser fiel a Deus, para glorificar a Deus na forma de falar, na forma de vestir, na forma de agir. Eu falo isso sempre com a minha filha. Eu falo: filha, nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. Com o fato de você acordar feliz ou acordar triste, ali já determina se naquele momento você está glorificando a Deus ou não, né? Eu estava conversando com uma irmã esses dias, que o marido dela sempre falava, quando ela acordava, ela fazia: vixe, misericórdia. Aí eu estava conversando com ela: não, pastor, já passou essa fase, agora não é mais isso não. Agora eu não reclamo mais não. Sabe, queridos? E é dessa forma, nós temos que entender que tudo na nossa vida, a forma que você faz, determina se você glorifica a Deus ou não. Então por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, queridos. Sabe? Quando o vento bate, queridos, quando o vento bate, a casa sobre a rocha permanece. Então a diferença ela aparece quando? Na crise,
na dificuldade. O que você faz quando você está passando por luta, por dificuldade, quando você está passando por um momento de crise? É aí que você vai ver se realmente você serve a Deus ou não. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim, ó: todos os que ouvem os meus ensinamentos e os praticam, são o quê? Ajuizados, né? Todos os que ouvem os meus ensinamentos e os praticam são ajuizados. Então quer dizer, tomam decisões na vida com convicção, com certeza, com conselho, não faz as coisas de qualquer coisa, qualquer jeito, né? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Então, é como um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes e enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. Entenda uma coisa, queridos: Deus, Ele sempre vai permitir dificuldade. Para quê? Para que nós possamos observar se realmente estamos firmados nele ou não. Sabe, queridos, e é diante das dificuldades que você tem que tomar cuidado das decisões que você toma. Porque é na luta, é na dificuldade que você vai expressar se realmente você serve a Deus ou não. É quando você é ofendido por uma pessoa que você vai perceber: ah, é, pastor, como assim? É, queridos, se você é ofendido por uma pessoa e você falar bem assim: não vou falar nada com ninguém, vou conversar com quem resolve, vou orar a Deus e vou pedir para Deus salvar essa pessoa, né? Então você serve a Deus. Agora você fica chateado, sai falando mal da pessoa para todo mundo, aí você já vai querer o quê? Fazer o seu próprio julgamento. É que nem, por exemplo, queridos, às vezes a gente está na empresa, tem muita coisa que a gente não concorda. Pô, mas você entrou na empresa agora, a empresa está lá, ora. Se você não concorda, você está lá dentro da empresa. Tem coisas, queridos, que a gente vai ter que conviver mesmo não concordando. Agora, se você tiver disposição de orar, de fazer o que é correto, de ser a primeira pessoa honesta naquele lugar, você pode ter certeza de uma coisa: aquele ambiente todo vai mudar por causa das suas atitudes. Se ao invés de reclamar, você decidir honrar a Deus e glorificar Ele. O problema é que nós temos uma tendência a reclamar. Por exemplo, teve uma vez que eu estava conversando com a Débora e a gente estava numa discussão, aí ela falou: não, eu vou orar a Deus e Deus vai resolver, não adianta falar com você. É sabedoria, queridos, sabedoria. Que nem eu falo para você, mulher: adianta ir lá falar mal do seu marido para a manicure, o que a manicure vai resolver? Pelo amor de Deus, fala que seu marido é uma bênção e vai nos pés do Senhor. Senhor, eu não aguento mais esse homem, arranca ele da minha vida. Tem que falar a verdade, queridos. Aí você vai ver que no momento de oração você vai falar: não, Senhor, não precisa, não, Senhor. Vai com calma, trata ele, mas está difícil, Senhor. Está difícil, e Deus vai tratar, queridos. Deus vai tratar. Deus vai tratar. E nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Por quê? Porque Deus, queridos, Ele sempre vai honrar publicamente aqueles que o servem. Olha Davi, queridos. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei de Israel, quando ele foi ungir Davi, queridos, ele não sabia qual dos filhos que ele iria ungir. Só que você percebe, queridos, que Davi ele foi desonrado e esquecido pela própria família dele. Só que o que aconteceu, queridos? Mesmo que essa família judia do meu filho sempre me louvou, meu filho sempre me obedeceu. O primeiro lugar que eu vou honrar ele é na família. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O profeta Samuel falou: manda chamar Davi. E ninguém vai comer antes dele chegar. Queridos, ninguém na casa dava atenção para Davi. Ninguém esperava Davi para comer. Ninguém estava nem aí para Davi. Só que Deus, queridos, começou a honrar Davi primeiro aonde? Dentro da casa dele. Então entenda uma coisa, por isso que nós não devemos esperar, queridos, honra dos homens, não espere aplauso, queridos.
honre ao Senhor, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, que no momento certo o Senhor Ele vai te honrar, porque Deus Ele tem prazer em honrar publicamente os que o servem. A promessa que nós vimos em Malaquias, capítulo 3, 18, é futura, mas também presente. Deus deixa claro, queridos, de quem é seu. Olha só aqui, 1 Samuel 2,30 diz assim, ó, portanto, eu, Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continue a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E como que nós honramos ao Senhor? Servindo, dedicando o tempo das nossas vidas, fazendo coisas não para aparecer, queridos, pelo contrário, fazendo coisas que realmente Deus precisa que ser feito. A obra de Deus, queridos, tem uma série de coisas, e é impressionante que a maioria das pessoas gostam de fazer aquilo que aparece. Só que Deus também precisa de pessoas que fazem aquilo que não aparece. Só que como você vai, pastor? Por que você fala isso? Porque, queridos, eu sou pastor da igreja, eu sei a dificuldade. Tem coisas, queridos, que se falar para fazer, vai vir uma multidão. Só que tem coisas que não aparece ninguém, mas alguém precisa fazer. Por exemplo, para essa igreja estar funcionando hoje, teve coisas que alguém precisou fazer, queridos. Alguém precisou limpar um banheiro, alguém precisou limpar o salão, alguém precisou limpar esse altar, alguém precisou fazer um café. Alguém precisou chegar mais cedo, abrir a igreja, alguém precisou ungir a igreja, ungir o estacionamento, alguém precisou orar aqui. Então, para você ver, queridos, que é muito fácil a gente gostar de fazer e querer fazer aquelas coisas que aparecem, mas e aí, a gente acaba desvalorizando aquilo que não aparece? Por exemplo, muitas vezes, queridos, a gente não dá importância para um banheiro limpo. Ou não, quer dizer, vou mudar aqui, a gente não se esforça para limpar um banheiro, mas quando você chega para usar um banheiro naquela situação que você fala bem assim, não tem jeito, eu vou ter que usar o banheiro, do jeito que ele tiver, eu vou ter que usar, e você chega, o banheiro está sujo, não é terrível, queridos? Não é difícil, não é duro? Então por isso que nós temos que entender, É a mesma coisa você jovem, está lá na sua casa, não gosta nem de arrumar a sua cama. Eu falo para você, eu não sei como pesa na sua consciência. Você saiu para a escola, deixou a cama bagunçada, mas chegou à noite, sua cama está arrumadinha, cheirosinha, prontinha para você dormir. Alguém teve que pagar um preço, alguém teve que arrumar. E quem teve que arrumar? Sua mãe e seu pai. E você perdeu a oportunidade de honrar. Sabe, queridos, a honra não significa fama ou riqueza. Essa honra que Deus promete dar, queridos, para os filhos dele, para aqueles que o honram, não significa fama e riqueza. Às vezes a gente acha que é fama e riqueza, mas não significa. Significa paz em meio ao caos. Favor, queridos, você vai encontrar favor mesmo em lugares hostis. Eu não sei se já aconteceu isso com você, querido. Você está lá no seu trabalho, só tem gente que te persegue, é uma luta, é uma dificuldade. Aí, de repente, queridos, aparece lá um supervisor, um gerente que vai com a sua cara. Quer dizer, um ambiente totalmente hostil, você encontra favor. E aquilo, queridos, dá uma força para você continuar, dá uma paz para você continuar. Então essa é uma forma que Deus tem de honrar os seus. E é nisso que você tem que prestar atenção, sabe? Frutos espirituais visíveis. Deus ele vai te dar condições de produzir frutos espirituais, família fortalecida. Se você honra a Deus, Deus vai fortalecer a sua família, Deus vai dar dons para os teus filhos, Deus vai colocar os teus filhos em lugar de destaque, Deus vai fortalecer a sua família e Deus vai te dar testemunhos impactantes, queridos. Por isso que vale a pena você servir a Deus, mesmo que você faça um serviço difícil, que as pessoas não querem fazer, mas vale a pena, porque é aí que Deus vai te honrar, queridos. Quem serve a Deus, queridos, brilha, sabe? Mas não brilha porque quer, e é isso que nós temos que entender. Às vezes eu converso com as pessoas, esses dias mesmo, eu estava conversando com um irmão, e ele falava bem assim para mim, não pastor, eu não quero aparecer não,
eu quero ficar aqui escondidinho, eu fico com vergonha. Eu falei, irmão, não tem jeito. Eu sei que você não quer, mas esse vai ser o motivo de você brilhar muito. E você pode ter certeza que Deus vai te colocar em lugares onde você jamais imaginou. Servir a Deus é assim, você não quer brilhar, mas se for necessário brilhar para que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida, Senhor, pode brilhar aqui. Pode brilhar aqui. E eu vou glorificar o seu nome e eu vou honrar o seu nome. Sabe, queridos, às vezes você sonha em fazer uma faculdade de medicina e fala, pastor, eu só sonho em fazer uma faculdade. Não, mas Deus quer que você faça com honra, para que Deus vai ficar aguardando. Qual dia? O dia da formatura, que você vai ser escolhido como orador da classe. E na hora que você pegar o microfone, a primeira coisa que você vai falar como orador, aquela multidão vendo você formando para a medicina, você fala bem assim, primeiramente eu quero glorificar a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. E aí depois você fala, e depois eu quero glorificar a Deus pela minha família, porque se não fosse o apoio da minha família, eu não estaria aqui hoje. Às vezes você fala bem assim, Deus me deu um dom, que nem eu estava conversando com uma garotinha aqui da nossa comunidade, que Deus deu o dom para ela, que ela teve um trabalho de arte na escola fazer, e falou, pastor, vou fazer uma música, só que aí eu cheguei lá, falei que ia cantar um louvor, não pode. Peraí, se pode cantar isso, por que não pode? E ela brigou e foi lá e fez e aconteceu e glorificou a Deus, queridos. E o talento dela, ela pôde louvar ao Senhor lá dentro da escola dela e glorificou o nome de Deus. Agora, do que adianta Deus dar um talento para você, dar um dom para você, aí no momento que você for usar, não, eu vou cantar uma música do Beatles, eu vou cantar não sei o quê. Para que Deus vai te dar dom? Para que Deus vai te dar talento? Se no momento que você tem que honrar, você vai fazer aquilo que vai ser mais fácil, que vai agradar as pessoas. Sabe, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Sabe? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o interesse de Deus é fazer sim brilhar aqueles que o honram. Sabe, queridos? E você precisa entender. Você precisa entender se você realmente serve a Deus ou não. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você primeiro tem que se examinar. Aí eu faço uma pergunta para você. Você tem servido a Deus ou apenas frequenta a igreja? Se examine, responde para você mesmo. Seja sincero com você. Fala, pastor, eu ultimamente só tenho frequentado a igreja mesmo. Seja realista, queridos. Sabe? Minha vida aponta para Cristo quando eu estou fora do culto. Quando você está dentro da sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está ali no meio dos seus amigos, a sua vida aponta para Cristo. Você tem que fazer essa pergunta. Outra pergunta que você tem que fazer: eu obedeço quando ninguém vê? Quer dizer, eu sou obediente a Deus quando ninguém está vendo? Porque para obedecer a Deus, queridos, coloque uma coisa na sua cabeça, tem que ser em todos os momentos. Em todos os momentos. Sirvo com amor ou por obrigação? Você serve por amor ou por obrigação? Não, pastor, eu sirvo por amor, porque eu amo a Deus. Por quê, queridos? Essa é a forma. Deixa eu falar um negócio para você. Se dentro da igreja, você está dentro do ministério, quem está falando isso, queridos, é o pastor. Pastor presidente da igreja. Se você está dentro do ministério e você sente que está servindo a Deus por obrigação, saia. Pastor, mas eu não posso sair com o ministério. Não precisa. Deus não precisa de ninguém que serve a Ele com obrigação. Deus, Ele deixou, queridos, Ele nos amou. Ele entregou Jesus não porque Ele tinha obrigação de entregar Jesus, porque Ele não tinha essa obrigação. O homem, ele fez santo, colocou num lugar santo, deu uma vida maravilhosa. O homem decidiu pecar. Mas Deus mostrou e decidiu servir o homem por amor. E o que fez? Entregou o seu filho para que morresse por mim e por você. E agora, por que nós vamos servir a Deus por obrigação? Ele nunca nos serviu por obrigação. Então nós temos que servir por amor. Às vezes você está aqui no ministério de louvor. Não, eu estou aqui por obrigação. Para mim é um peso vir. Não venha. Converse com a Dani e fala: Dani, a partir de hoje eu não estou mais no ministério de louvor. Sabe, queridos,
Pastor, por que você está falando isso? Porque vai ser uma bênção para o ministério que você está à sua saída. Você vai ver, queridos, Deus vai levantar outra pessoa que faz por amor no seu lugar e vai ser uma bênção. E você vai ter um tempo para se analisar, para se corrigir, para ver se realmente você está fazendo as coisas por amor. Cuidado, queridos. Uma coisa que eu não aceito, queridos, não aceito na minha vida, e eu me analiso todos os dias, queridos, é fazer menos do que eu fazia quando eu me converti. Menos do que eu fazia há um ano atrás, menos do que eu fazia há 3 meses atrás. Não, queridos, no reino de Deus nós temos que estar sempre melhorando, sempre fazendo o melhor para Deus. Olha lá atrás, quando você servia a Deus, quando você estava no ministério, você chegava cedo, você vinha feliz, você vinha alegre. Agora você vem empurrado, parece que tem uma corda aqui na igreja te puxando, desde a sua casa até aqui. Não, queridos, Deus tem que ser por amor. Ah, pastor, mas as pessoas vão sentir falta. Vão sentir falta, Deus também vai sentir a falta, mas o Senhor não quer isso, queridos, não quer que você faça por obrigação. Entenda isso, pelo amor de Deus. Temos que transformar, queridos, a nossa fé em prática. Como que as pessoas vão ver Cristo na nossa vida se nós não transformamos a nossa fé em prática? Se nós não servimos a Deus? Sabe? Sirva a Deus, queridos, no ordinário, não só no extraordinário. Sirva a Deus no básico, no dia a dia. Não deixe para servir a Deus só quando você está na igreja. Sirva a Deus na sua casa, quando você acorda. Quando você acorda os seus filhos, quando você cuida dos seus filhos, quando você vai no supermercado fazer uma compra. Sirva a Deus ali. Peça para Deus, Senhor, me dê condições de comprar o melhor para minha família. Abre mão. Às vezes a gente vai no supermercado, queridos, isso até hoje acontece e eu fico inconformado com isso. Você vai no carrinho lá, o camarada pega uma cerveja, a cerveja é a mais cara. Ele pega uma bebida, a bebida é mais cara, pega o cigarro, é o mais caro. Mas na hora que vai para o arroz, que é para a família, é o mais barato. Na hora que vai para o papel higiênico, é o mais barato. Na hora que vai no leite para o filho, é o mais barato. Porque para satisfazer o vício tem que ser o melhor, mas para poder matar a fome do teu filho que é recém-nascido, tem que ser o leite mais barato. E você serve a Deus quando você cuida bem da sua família, quando você instrui os seus filhos no caminho do Senhor. Porque são pessoas que você vai lançar no mundo, famílias que você está lançando no mundo, que vão glorificar o Senhor lá na frente. Servir a Deus, queridos, é honrar a Deus no trabalho, é ser íntegro nos negócios, é tratar a família com amor e temor do Senhor, é ser fiel nos dízimos e nas responsabilidades da igreja, é viver uma vida com propósito. Qual o propósito? Você não tem um propósito na sua vida? Eu tenho um propósito na minha vida, queridos. O propósito na minha vida, queridos, é que Cristo reine em mim, que Ele cresça e que eu desapareça cada dia mais. Sabe, queridos, porque vai chegar um dia, queridos, que o pastor Rubens, ele não vai mais existir nesse mundo, mas Cristo não, ele vai continuar. E aquelas pessoas que nós ensinamos, que nós mostramos o caminho, os nossos filhos vão continuar. Agora nós valorizamos mais os nossos desejos, as nossas vontades. Um dia nós vamos morrer e tudo acaba. E as pessoas vão falar, graças a Deus que foi embora. Porque, poxa, só veio dar dor de cabeça. Sabe, queridos, no dia que eu partir, queridos, eu quero que minhas filhas pensem, pai, eu vou continuar honrando o teu nome enquanto eu viver. Esse é o meu objetivo, queridos. Ter um propósito. E como que as minhas filhas vão honrar o meu nome? Servindo a Deus, servindo a Cristo. Vou falar bem assim, meu pai sempre serviu a Deus, eu vou servir a Deus. Não importa o que eu seja, não importa o que eu faça, eu vou dar o meu melhor. Eu vou servir a Deus, eu vou ensinar os meus filhos a servir a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos fazer isso, queridos. Pequenas fidelidades, queridos, constroem grandes testemunhos. Pequenas fidelidades. Você olha para a irmã Geraci, conta o testemunho dela, tudo que ela colocou como objetivo, né? Pastor Rubens, eu coloquei como objetivo aqui vender os salgados na época, né, irmã Geraci, era para colocar aquele acústico na igreja, gastou muito dinheiro na igrejinha lá da Ivani Maria Paz. A irmã Geraci foi lá, vendeu salgado, o objetivo não se concretizou, irmã Geraci, né? A irmã Maria também vendia os panos de prato dela lá.
E toda vez o pastor Ori diz, esse envelopinho aqui, todo mundo já sabia, né? E eu não sabia que era a irmã Maria Vilela, depois que eu descobri. E o objetivo não foi alcançado, depois foi a construção lá do templo novo, né? E não foi alcançado por quê, queridos? Porque Deus, Ele honra a fé daqueles que o servem. Aí você fala bem assim, pastor, mas é muito pouco um salgado que eu vendo para poder fazer isso. Mas Deus, Ele vai honrar a tua fé, aquilo que você está fazendo. Para você parece pequeno, mas para Deus é grande. E como que Deus vai honrar a tua fé? Deus vai abençoar os irmãos, aqueles que têm um coração disposto a dizimar e ofertar, vai prosperar. E aí aquela soma daquilo que você fez, que você não acha que é muito alto, mas é importante, por quê? Porque movimentou uma fé aqui na igreja. Teve um irmão que me procurou, queridos, e logo depois, e isso eu vou aproveitar esse momento e falar, o irmão chegou e falou para mim, pastor, eu queria pedir um negócio para você. Eu falei, irmão, pode pedir. Deus me incomodou, pastor, eu estava fazendo um salgado em casa, e eu percebi que aquele salgado ficou muito bonito, e eu olhei para aquele salgado, e eu falei bem assim, nossa, mas esse salgado eu caprichei. Aí ele falando desse jeito para mim. Aí disse que no outro dia ele foi pegar um para comer, na hora que ele abriu, ele viu aquele salgado bonito, ele ficou admirado, porque ele falou que ele nunca tinha feito um salgado tão bonito e tão gostoso que nem aquele. Aí Deus falou no coração dele, você vai vender na igreja, para que a igreja possa colocar o painel de LED. Queridos, falou no coração do irmão, aí ele, achando ali que era coisa dele, ele começou a chorar. Aí daqui a pouco ele foi conversar com a esposa dele, ele falou para a esposa dele começou a chorar, porque Deus tinha falado a mesma coisa no coração. E aí, queridos, aí você vai ver, Deus vai nos dar, Deus vai nos abençoar. Aí você fala bem assim, o pastor Rubens falou alguma coisa, não falei nada, queridos, você nem me vê falando disso aqui na igreja. Só que Deus, quando Ele tem uma obra, queridos, a concretizar, queridos, Deus, Ele precisa de alguém que tenha coragem de fazer, de ser o primeiro, porque aquilo vai contagiar, aquilo vai ser uma chave para que Deus possa abrir portas de bênçãos na vida de outras pessoas. E por isso que quando nós estivermos aqui, quando esse irmão estiver fazendo esse salgado, eu mesmo vou ser o primeiro, eu vou comprar para mim, vou levar para casa, vou comprar para deixar para comer no outro dia. Por quê, queridos? Porque eu sei que Deus está nesse negócio, sabe? Então nós precisamos parar, queridos, que nem por exemplo mesmo as crianças vendendo os docinhos dela aí, às vezes a gente fala, não dá em nada, queridos, Deus moveu isso de uma forma sobrenatural, nós tivemos condições de fazer uma festa maravilhosa para as nossas crianças. Então por isso que nós temos que ter atitude. Às vezes Deus coloca no seu coração de vender o pano de prato para ajudar na obra, você fala, mas o lucro é muito pequeno, não vai ajudar em nada. Ajuda, porque ali você está transformando a sua fé em ação, a sua fé em coisas práticas, sabe, queridos? Faça do serviço a Deus um estilo de vida. Entenda, queridos, que serviço não é um evento, é um posicionamento diário. Se você é um exemplo, se você é diácono na igreja, se você serve na igreja, você vai servir aonde você estiver. Se você louva aqui na igreja, você vai louvar aonde você estiver. Porque o servir a Deus, queridos, não é só na igreja, é na nossa vida, é em tudo que nós fazemos. E nós temos que ter isso consciente, é um posicionamento diário. Então a partir de hoje, queridos, sirva alguém intencionalmente. Não sirva alguém porque te pediu, não, porque te mandaram, não, sirva porque você é servo de Deus. Sirva. Sabe, esses dias eu fiquei até constrangido aqui, que eu peguei no pé do Israel no último culto de homens, ele sentou perto de mim aqui, eu peguei no pé dele, aí ele levantou, eu falei, você vai levantar só porque eu estou falando de você aí agora? Né? Aí ele, não pastor, eu vou ali, ele foi ali, pegou 2 copos de água e trouxe para mim, queridos, eu fiquei até sem graça, sabe, queridos, e eu não pedi para ele intencionalmente, você tem que servir intencionalmente. Às vezes você chega lá no seu trabalho, queridos, no seu escritório, às vezes o escritório está bagunçado, não, eu vou chegar mais cedo, vou arrumar, vou deixar um ambiente agradável lá, da mesma forma que você faz aqui na igreja, sabe, Tainá, da mesma forma que você se preocupa, cuida ali com o banheiro, com o ambiente, faça isso no seu trabalho, chegue mais cedo, deixe um ambiente mais agradável, mas não precisa falar para ninguém que você fez, dentro da sua casa, queridos, sabe? Você que é homem, sirva, faz quanto tempo que você não pinta a sua casa?
Olha eu dando problema para os homens aí, ó. Pinta a sua casa, dá uma reformadinha lá, deixa um ambiente mais gostoso para a família. Sirva, sai desse sofá, misericórdia, o lugar que você senta no sofá está até assim, ó, para baixo. Isso é fazer do serviço um estilo de vida, queridos. Ore por alguém, use os seus dons para edificar, não use os seus dons para se mostrar, não use os seus dons para conseguir coisas ao seu favor, não use os seus dons para edificar outras pessoas. Eu louvo a Deus pela escola de música, você vai ver aqui as crianças, não é só criança, também tem adulto aprendendo, e é isso que nós temos que fazer, queridos, sabe? E aqui, queridos, uma coisa importante também que nós temos que fazer: ensine a sua família a servir, ensine os seus filhos a servir, ensine os seus filhos a servir. Querido, você não tem noção do quanto isso vai impactar a vida dos seus filhos, principalmente na igreja, dentro de casa. Às vezes você pede para o seu filho pegar um copo d'água para você, não é porque você fica usando o seu filho, não, você tem que ensinar ele a servir. Tem que ensinar ele a servir. A maior herança, queridos, não é a herança material, é a herança espiritual. Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, e eu uso muito como exemplo, eu amo esse trecho da palavra de Deus, eu vejo Josué se posicionando, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Por que ele fala isso, queridos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu ensino a minha família a servir a Deus, eu ensino os meus filhos a servirem a Deus, porque o tempo passa, queridos, e a gente acaba perdendo os nossos filhos para o mundo. Ah, pastor, mas eles tomaram a decisão. Não, queridos, infelizmente, nós erramos, nós não ensinamos os nossos filhos a servir a Deus. Nós ensinamos os nossos filhos a servir e dar aquilo que o mundo valoriza. Nós não ensinamos os nossos filhos a fazer aquilo que agrade a Deus. Olhe, queridos, ensine os seus filhos a tomarem atitudes que agradem a Deus, a vestirem roupas que agradem a Deus. Não deixe com que seus filhos se exponham diante desse mundo. Não, ensine os seus filhos a se colocarem diante de Deus, a chorarem, a se ajoelharem diante de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Ensina fazendo. Aproveita o culto de terça-feira, pega na mão do seu filho e fala: filho, vamos lá no altar, eu e você vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Ah, papai, por quê? Porque nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que buscar ao Senhor. Sabe, querido, sirva a Deus com os seus filhos, com o seu cônjuge, sirva a Deus com a sua igreja. Servir a Deus, queridos, e eu quero concluir essa ministração agora, dizer para você que servir a Deus faz diferença, sim. Quando, pastor? Faz diferença hoje, amanhã e na eternidade. Vale a pena servir a Deus, queridos. Vale a pena buscar ao Senhor. Sabe, queridos, pode até parecer, queridos, que o mundo não note agora, viu? Pode até parecer, queridos. Você vai falar bem assim: pastor, mas eu estou fazendo isso, mas ninguém está notando. Pronto, você já declarou que você já estava fazendo para as pessoas perceber. Às vezes você está ali, é que nem, por exemplo mesmo, você está ali, toda vez que você vai tomar um café, está sujo e você limpa. Aí você fala bem assim: será que as pessoas não percebem que eu estou limpando aqui? Não, queridos, não pensa desse jeito. Pensa ao contrário, fala: Senhor, uma oportunidade para mim te servir, para mim poder deixar limpinho aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Sabe, queridos, pode até parecer que as pessoas, que o mundo não note agora, mas Deus nota. E a palavra de Deus, queridos, diz que Deus tem um livro e Ele registra tudo. Isso significa que se Ele registra, queridos, significa que Ele recompensará. Sabe, queridos, aí eu pergunto: o que você quer que Deus escreva sobre a sua vida no seu livro? Deus tem um livro, queridos, e Ele anota tudo. Aí eu pergunto para você: o que você quer que Deus escreva ao seu respeito nesse livro? Sabe? Eu sei, queridos, que tem algo que eu fiz, e eu lembro,
algo difícil, algo que ninguém viu, mas era algo que precisava ser feito, era algo que impactou a vida de muitas pessoas e ninguém sabe disso. Mas eu fui lá e fiz algo que ninguém queria fazer. Há muito tempo atrás, lá no início da minha conversão. Eu nunca mais esqueci daquilo, queridos. Por quê? Porque eu tenho convicção que isso está escrito lá no livro do Senhor. E eu creio que um dia o Senhor vai falar para mim: você lembra? No início da sua conversão, tinha algo que precisava ser feito e ninguém quis fazer, e você se posicionou e fez. Está aqui anotado aqui, ó. Obrigado, porque você não fez para o mundo, você fez para mim. Sabe, queridos, é isso que eu pergunto para você. O que Deus vai escrever sobre a sua vida no livro de memória dele? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou. Se você Mais conhece, forte tu cante este louvor. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Ele vai te ajudar a servi-lo. um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Ele jamais rejeitará um coração quebrantado e humilde. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. No misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Em misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor. Deus não te levantou para você aparecer, Deus te levantou para você servir. Porque quando chegar o momento certo, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai te exaltar. Lava-me, Oh! Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oh, Deus.
você ouviu essa palavra e você se autoavaliou. Porque a palavra de Deus, ela é assim, queridos. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. E você chegou à seguinte conclusão: Senhor, eu preciso te servir. Eu preciso, Senhor, quebrar essa barreira de mim mesmo. Eu preciso fazer mais para Ti. Mas, Senhor, a minha vida é tão corrida, Senhor, é tanta dificuldade. Mas, Senhor, som do meu coração, Senhor, olha, Senhor, o desejo que eu tenho de Te servir. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai dar um jeito aí.